judeus não são aceites. O judaísmo estava destruído praticamente. Não conseguimos na Palestina, vamos encontrar um sítio, pelo menos, para podermos salvar os judeus de leste. A new nation is being born. In the first Jewish city, Tel Aviv, their first Prime Minister, David Ben-Gurion, proclaims the independent Jewish state. British rule is at an end. The Jewish democratic state begins its new life in the ancient homeland of the Jews. This is what they have waited for. This is what they have prayed for. Em maio de 1948, terminava a viagem de regresso dos judeus à Terra Prometida. O sonho, que demorou séculos a cumprir, poderia ter acabado na América Latina ou mesmo nas antigas colónias portuguesas. Já lá vamos. A história começa no Antigo Testamento, mas foquemo-nos no século XIX, o período em que o nacionalismo e o antissemitismo começaram a surgir em massa por toda a Europa. Os judeus sentiram-se encurralados. Para muitos, a integração na sociedade parecia incompatível com a sua identidade religiosa. A emancipação judaica, que começou logo depois da Revolução Francesa, tinha, de muitas formas, falhado. Na Alemanha, só em 1870 é que, de facto, os judeus são reconhecidos como iguais e não sei o quê, teoricamente. Teoricamente. Porque, na verdade, aquilo que se dá é que os judeus não são aceites. Não são aceites. E eles sentem isso perfeitamente. Agora, há um momento para essa mudança que é muito significativo, que é, de facto, a acusação que pende sobre o Alfred Dreyfus, que era um capitão judeu do exército francês e que é acusado, como se sabe, de traição à pátria, portanto, por ter entregado documentos e informações aos alemães, o que era completamente falso. Esse episódio tem também um momento que é fundamental, que é um momento público em que Alfred Dreyfus é despojado das suas insígnias. No local estava o jornalista Theodor Herzl. O choque e desapontamento pelo falhanço da emancipação levaram Herzl a escrever O Estado Judaico, o livro que esteve na origem do sionismo, o movimento nacionalista dos judeus. O Estado Judaico foi publicado em 1896. Nele, Herzl descreve o regime político e económico do país que imaginara para os judeus. Desenha a sua bandeira e define o hebraico como idioma oficial do país. Para Herzl, a criação de um Estado soberano para os judeus era o único caminho para a verdadeira emancipação. As suas ideias voltaram a acordar o sonho antigo de regresso ao país ancestral. Então circulavam pequenos mealheiros em que as pessoas simples davam qualquer coisa, mas eram centenas e centenas de milhares de pessoas a fazer isso. Fizeram o Congresso, não é? Criaram um banco, criaram instituições que permitissem aos judeus que quisessem ir para a Palestina comprar terras para se implantarem, para trabalhar, etc. Com aquele movimento iniciado por Theodor Herzl, que não teve, que andou a pedir durante anos portanto, ao Império Otomano, aos dirigentes, não é? Ao Império Otomano, a uma data de países, inclusivamente ao Vaticano, para aceitarem a ida dos judeus para a Terra Santa, Terra Prometida, não é? E, no fundo, da Palestina, e de todo lado só teve negativas. Em alternativa, várias hipóteses foram estudadas. Argentina, Canadá e até Moçambique estiveram em análise. Em 1905, no 5º Congresso Sionista, e o primeiro sem o fundador do movimento, a possibilidade de criar uma colónia judaica no Uganda foi rejeitada. Existia, na altura, uma maioria de membros do Congresso que acreditava que o Estado só faria sentido na Palestina. Mas havia vozes contrárias, como a do escritor Israel Zangwill. O judeu inglês decidiu abandonar o Congresso e criar a Organização Territorialista Judaica. Tinha uma visão pragmática. O importante era encontrar um lar para a nação dos judeus, fosse onde fosse, e fazê-lo o mais rapidamente possível. E a ideia dele era, então, não conseguimos na Palestina, vamos encontrar um sítio, pelo menos, para podermos salvar os judeus de leste.
Sobretudo. Porquê? Porque era aí que os judeus eram mais maltratados. Emancipação, nem se falava numa coisa dessas, não é? Portanto, estavam sujeitos constantemente a pogroms, a ataques, a violações. E foi precisamente um judeu russo o autor da ideia que viria a dar que falar em Portugal. Wolf Thurlow vivia cá há vários anos, quando conheceu o professor Alfredo Bensaúde. Juntos tiveram uma ideia ambiciosa: construir uma comunidade israelita nas colónias portuguesas, e iniciaram contactos com o governo. Em 1912, logo no início da Primeira República, era apresentado na Câmara dos Deputados um projeto para a criação de uma comunidade de judeus em Angola, mais precisamente no Planalto de Benguela. Previa que fossem concedidos aos imigrantes israelitas cerca de 100 a 250 hectares de terrenos para fins agrícolas. Para se instalarem, os judeus teriam de obter nacionalidade portuguesa. A discussão parlamentar havia de se prolongar por 7 sessões, até o projeto ser aprovado. A ideia foi encarada com grande seriedade e obteve algum destaque na imprensa. Nessa primeira metade de 1912, Israel Zangwill visitou Portugal. O acontecimento foi assunto de primeira página nos jornais. Ao contrário do que acabou por acontecer no Médio Oriente, a colonização em Angola não previa a criação de um Estado independente. Havia reservas entre membros da organização territorialista, que enviou uma expedição a Angola com o objetivo de estudar a área. Do lado português, as vantagens da colonização israelita começaram a ser escrutinadas na imprensa. Portugal estava ali numa situação de alguma fragilidade. Embora tivesse essa soberania reconhecida, depois a legitimidade do seu mandato colonial era questionada regularmente em instâncias internacionais. Só para ter uma ideia, por volta de 1900, Portugal não deveria ter mais de 20 mil europeus num território como Angola. Chegamos a 1912, a altura em que surgem esses projetos de colonização judaica de Angola, e o Estado português estava ainda a tentar afirmar a sua presença administrativa, política, militar em toda a extensão do território angolano. Era preciso, de alguma maneira, que Portugal mostrasse serviço em termos de missão civilizadora para dissuadir outros países de invocarem o argumento de que Portugal era um país que não estava ao nível dessa missão civilizadora para o destituírem das suas colónias. Wolf Thurlow, o judeu russo autor da ideia, chegou a afirmar que a colonização israelita em Angola ia mesmo avançar. Mas só um ano depois da aprovação na Câmara dos Deputados é que a lei passou à discussão no Senado. As opiniões dividiram-se. A instalação de um Estado dentro de outro aumentava o receio português de perder a soberania. Por outro lado, alguns senadores defendiam que esta seria a oportunidade ideal para fazer uma reparação histórica. A Inquisição, em Portugal, havia muitos os chamados estrangeirados, ou seja, portugueses que estavam, ou diplomatas, ou pessoas que viviam no estrangeiro e que olhavam para Portugal com os olhos do estrangeiro e que viam um Portugal em que havia uma Inquisição, estou a falar do século XVII, XVIII, não é? E até XIX, pronto, mas sobretudo no século XVIII, que passa a vida a queimar pessoas e a destruir pessoas e a maioria esmagadora dos judeus tinha saído, não havia praticamente, havia muito pouco. E os que havia eram aqueles convertidos à força, que entretanto ou se assimilaram, ou pronto. Mas havia muito pouco. O judaísmo estava destruído praticamente. E portanto, começaram vários intelectuais começaram a atribuir digamos, a fraqueza do Estado português à fuga ou à saída e à perseguição dos judeus. Enquanto os senadores discutiam a proposta, o relatório da visita judaica a Angola foi publicado. No geral, a avaliação do terreno era favorável a uma colonização. As condições ambientais agradavam aos israelitas e também um outro aspecto. O facto de se instalarem num país onde a autoridade política era identificada como sendo relativamente fraca
isso era atraente, não é? Ou seja, permitiria aos colonos judeus desenvolverem-se com maior autonomia, com menos interferência de um Estado central forte. Durante o mês de junho de 1913, um ano depois da aprovação pela Câmara dos Deputados, o Senado continuava a discutir o projeto. O senador Bernardino Roque começou por ser um dos maiores opositores da proposta, mas, no final, acabou por considerá-la altamente proveitosa se fosse feita com os devidos cuidados. O mesmo senador argumentaria que eram necessários braços brancos para a colonização dos planaltos angolanos e que o clima local seria favorável ao desenvolvimento da raça branca. Bernardino Roque queria a colonização israelita colocada em marcha o mais depressa possível. O país passou por uma situação de bancarrota em 1891-92. Portanto, tinha meios muito escassos para poder colonizar esses territórios, para poder desenvolver economicamente e promover o povoamento branco nesses territórios. Considerava-se que isso eram marcas de um projeto civilizacional, não é? Abrir os territórios ao desenvolvimento económico e, no fundo, atrair povoadores europeus que poderiam, então, espalhar os benefícios da civilização nesses territórios, de acordo com os parâmetros da época. O projeto foi aprovado pelo Senado a 29 de junho de 1913, mas quando o processo legislativo chegou ao fim, a Primeira Guerra Mundial estava prestes a rebentar. A incerteza voltou a acordar o medo de interferências externas em Angola, somava-se a instabilidade política da Primeira República e o projeto nunca mais saiu do papel. A guerra na Europa acabou por desviar as atenções deste assunto, mas no final do conflito havia boas notícias para os sionistas. O Império Otomano tinha caído e com isto chegava ao fim o controlo que os turcos exerciam sobre o território palestiniano desde 1517. A possibilidade de regressar à Palestina voltou a ganhar força. A organização territorialista ficou praticamente bloqueada. Porquê? Porque os judeus durante séculos, pelo menos durante 2000 anos, sempre na Páscoa judaica, não é? Rezam sempre para o ano que vem em Jerusalém. Ou seja, Jerusalém nunca saiu. Foi lá que nasceu, de facto, o judaísmo e, portanto, isso permaneceu sempre nas pessoas como uma terra que era uma terra já não era deles, mas era uma terra onde eles queriam ir. Com a queda do Império Otomano, a Liga das Nações designou que o território palestiniano seria controlado pelo Reino Unido. Mas mesmo antes do fim do conflito, em 1917, o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Arthur James Balfour, enviou uma carta ao barão Rothschild, um dos mais importantes membros da comunidade judaica. Essa carta viria a ser marcante para a história israelita. A declaração de Balfour anunciava o apoio britânico para a fundação de um lar nacional judaico. O termo utilizado não foi do agrado do movimento sionista, mas a declaração foi interpretada como o primeiro passo em direção ao objetivo, e a imigração israelita para a Palestina aumentou consideravelmente. Rapidamente se percebeu que executar a ideia não seria fácil. Os confrontos entre judeus e árabes começaram logo no início dos anos 20. A violência iria marcar todo o mandato britânico. Em 1929, ocorreram vários incidentes em Jerusalém. Seguiram-se protestos por toda a Palestina. Houve centenas de mortos. Pouco depois, em 1933, o partido nazi chegava ao governo na Alemanha. O ressurgimento do antissemitismo europeu motivou mais uma vaga de imigração. A violência escalou à medida que mais judeus chegavam à Palestina. More British troops have landed at Haifa for the delicate job of stamping out the trouble in Palestine. You might call them the Kid Glove Army. They have to suppress assassins and bandits with the use of as little force as possible. Mas não foi suficiente. O descontrolo da situação levou os ingleses a publicar um livro branco em 1939. O documento limitava a imigração judaica e proibia a compra de terras por judeus em todo o país. 3 meses depois, as tropas de Hitler invadiam a Polónia. Começava a Segunda Guerra Mundial. Milhares de judeus que imigraram ilegalmente em busca de salvação morreram nos barcos que tentavam chegar à Palestina e mais de 6 milhões acabariam por morrer vítimas do Holocausto. O fim da guerra, em 1945,
iria dar origem à criação das Nações Unidas. E com o território cada vez mais próximo de uma guerra civil, o mandato inglês acabou. No dia 29 de novembro de 1947, apresentava-se na Assembleia Geral da ONU o plano de partição da Palestina. O projeto dividia o território em dois, com Jerusalém a ser considerada território neutro e de gestão internacional. As potências vencedoras da guerra votaram favoravelmente, mas a rejeição dos Estados Árabes foi estrondosa. A Síria, a Jordânia e o Egito consideraram que os judeus tinham mais vantagem no acordo do que os árabes. Ainda assim, a oposição não foi suficiente para travar os israelitas. A 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion proclamou o estabelecimento de um Estado judaico em Eretz Israel, ou seja, Terra de Israel, o sonho de milhões de judeus, que finalmente era realizado. A Declaração de Independência de 1948, ela diz claramente isso. O judaísmo não é a religião de Estado, do novo Estado judaico. Todas as religiões são livres de se exercerem. Mas nenhuma das partes permitiu que isso acontecesse. Ao mesmo tempo que o conflito interno se intensificou, várias nações vizinhas declararam guerra ao novo Estado. Começava assim a Primeira Guerra Israelo-Árabe. O conflito acabaria no ano seguinte. Israel venceu e o projeto da ONU não prevaleceu. Israel expandiu as suas fronteiras de forma a controlar parte de Jerusalém. Os conflitos entre israelitas e árabes foram-se repetindo ao longo do século e os limites mudaram novamente, anos mais tarde. Para o ano que vem, em Jerusalém, a oração que foi repetida por milhões de judeus durante séculos acabaria por se tornar possível em 1950. A lei do retorno era clara. Todos os judeus têm o direito de emigrar para Israel. Os sobreviventes do Holocausto, os refugiados do mundo árabe, as pessoas que de todos os lados, não havia casas, não havia trabalho, não havia nada. E era preciso encontrar trabalho para aquela gente e tudo isso. E, portanto, foi muito difícil, mas as pessoas acabaram por se integrar. Hoje em dia, Israel é um dos países mais desenvolvidos do Médio Oriente e um dos mais militarizados do mundo. A tensão entre israelitas e palestinianos mantém-se. A Palestina está cingida a duas pequenas regiões e com poucos meios de defesa. Ainda no ano passado, os confrontos mataram mais de 170 pessoas.